e vamos nessa. Quem foi que escreveu o livro de Tiago? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. É esse o primeiro verso da carta de Tiago. Tiago era um nome muito comum no primeiro século, e quando essa carta foi escrita, havia muitos Tiagos, né? E em meio aos discípulos de Jesus, havia 2 Tiagos. Porém, é consenso dos estudiosos, dos teólogos e também da tradição cristã, que foi Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu essa carta, esse livro que nós vamos estudar. E está aqui um currículo de Tiago. Muito prazer, esse é Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus. E para nossa surpresa, ele foi descrente durante o ministério de Jesus. Uau, né? Uma informação que deixa a gente meio cafifado, né? Como assim ele era descrente ao longo do ministério de Jesus? Pois é, João capítulo 7, versículo 5 diz que os irmãos de Jesus disseram algumas coisas porque não criam nele. Que coisa, não é? E aí você deve estar se perguntando, mas então quando foi que Tiago se converteu? Muito provável que Tiago, irmão de Jesus, se converte quando ele testemunha a ressurreição de Jesus. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que diz assim: em seguida, Jesus apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Interessante que quando Jesus aparece ressurreto, ele vai ao encontro do seu irmão incrédulo, e ele então crê que de fato Jesus é o Messias prometido. E então, irmãos, a partir daí, Tiago, ele se torna uma das colunas da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, um dos principais líderes que existiu. Em Gálatas capítulo 2, Paulo descreve tanto Pedro, João e Tiago como colunas daquela igreja. Em Atos capítulo 15, acontece o primeiro concílio da história da igreja. Os líderes estão reunidos tratando um assunto muito importante da igreja. Quem lidera esse concílio? Tiago, irmão de Jesus. Ele era respeitado por todos. Mas também, irmãos, é através de um homem chamado Egésipo. E isso a gente só vai encontrar nos livros de história. Um judeu cristão, cronista do primeiro século, que nós temos a informação que Tiago, ele era conhecido como o Justo. Tiago vivia uma vida de santidade, era um homem piedoso. Egésipo vai dizer que Tiago, ele entrava no templo e ele fazia longas orações por longos períodos e de joelhos. Inclusive brincavam que os joelhos de Tiago eram parecidos com os joelhos de camelos, de tanto que ele orava. Tiago foi fiel. Um servo fiel, dedicado ao Senhor, ao ponto de morrer apedrejado pelos judeus por amor ao Evangelho e à pregação da mensagem de Jesus Cristo. Tiago morreu como mártir. Eu não nego a minha fé, eu sei em quem eu creio. Um homem que era incrédulo morre por sua fé. Olha que interessante. E o livro dele fala sobre fé, sobre uma fé que é prática, que é viva. Irmãos, Tiago, ele era irmão de Jesus, nasceu da mesma mulher que concebeu e deu à luz ao unigênito, ao Filho de Deus. Ele andou com os grandes apóstolos. Ele foi um exemplo de vida, de oração, de justiça, uma coluna da igreja. Mas quando esse homem vai se apresentar, e aqui a gente chega no primeiro clímax da nossa mensagem de hoje. Quando esse homem vai se apresentar na sua carta, ao escrever para os judeus salvos, nós somos surpreendidos pela maneira que ele se apresenta. É de tirar o fôlego, porque Tiago,
ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que transformação esse homem passa na vida. O homem que não cria, agora ele se apresenta como servo de Deus e de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E eu chamo a sua atenção aqui para o seguinte: Tiago, ele não coloca na carta dele, vocês me respeitam porque eu sou o irmão de Jesus. Se tem alguém aqui que conhece Jesus como ninguém, sou eu. Então vocês prestem atenção no que eu estou escrevendo aqui, vocês baixam a bola, que quem está falando é o irmão de Jesus. Quem está falando é Tiago, coluna da igreja, líder do primeiro concílio da história da igreja. Tiago o justo, Tiago o homem de oração. Mas quando Tiago se apresenta, ele nos dá então essa aula de humildade, dizendo: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque o maior título que alguém pode ter na vida é o de servo do Senhor Jesus. Você é professor, você é advogado, você é juiz, atleta, campeão, tricampeão mundial, São Paulino, grande coisa. Nada se compara ao fato de sermos servos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada se compara a isso. É muito comum, irmãos, a gente cair no erro de atrelar nossa identidade com aquilo que a gente faz. Muita gente cai nesse erro. Quem é você? E aí você logo responde: eu sou empresário, eu sou advogado, eu sou da saúde, eu sou gerente, eu sou professor, eu sou coordenador, eu sou padeiro, eu sou mecânico, eu sou personal, sei lá o que, recepcionista, não sei. A gente logo vai se apresentando com os nossos títulos, com as nossas funções, nós nos apegamos a isso. Nós somos apegados, nós gostamos de títulos, mas Tiago nos lembra que na igreja existe uma grande e sublime posição, que é a melhor posição, a maior posição que alguém pode ter. Nós somos servos de Deus e do nosso Senhor. É engraçado, algumas pessoas chegam para mim e perguntam, né? Pastor, eu posso te chamar pelo nome? E aí eu falo: deve. Não tem problema nenhum. Me chama de Alex, me chama de fofinho, né? Ron está me chamando de gordinho, de fofinho. Olha só, que atrevimento, né? Mas pode me chamar, não tem problema. Eu sei que é carinhoso, viu, Ron? Por detrás dessa casca tem um coração derretido. Não é, irmãos? Amém? Irmãos, eu não tenho apego a títulos, eu não vou me sentir mais respeitado ou menos respeitado se você me chamar pelo nome, por pastor, porque antes de ser teólogo, antes de ter bacharelado em teologia ou qualquer outra coisa, qualquer outro curso, antes de ser pastor, eu sou Alex. Eu sou como você, eu sou gente como você. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou servo. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se tem um título que eu gostaria de ser lembrado nas rodas de conversa e também quando Jesus me chamar, está aí, um servo de Deus. Porque não há título mais importante do que esse para a vida. E eu quero te dar uma dica, um conselho. Líderes que obrigam seus liderados ao chamarem por seu título e sua posição,
perderam a humildade e não merecem o respeito de serem chamados conforme seu título e sua posição. Respeito não se obriga ou se pede. Infelizmente, tem muitos cristãos evangélicos debaixo de uma liderança que oprime as pessoas. Quando a gente olha para as Escrituras, o irmão de Jesus, o líder do primeiro concílio da história da igreja, o joelho de camelo, o homem mais piedoso talvez que existia naquela época, ele diz: eu sou servo de Deus e do Senhor. Para quem que Tiago escreveu e por que ele escreveu essa carta? Essa informação também faz toda a diferença, não apenas para o nosso episódio de hoje, mas para todos o que vem a seguir. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e aí a segunda parte do versículo nos dá a resposta: as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago, ele escreveu essa carta para judeus cristãos, a gente chama de judeus messiânicos que creram em Jesus Cristo e estão dispersos debaixo do Império Romano, provavelmente na região da Mesopotâmia ou da Babilônia. E se você já leu a Bíblia, especialmente a Bíblia por inteiro, você sabe que o povo de Deus é marcado por dispersões, por peregrinação. No ano 722, eles estiveram dispersos debaixo do Império Assírio. Em 586, o povo estava disperso debaixo do Império Babilônico. E agora, mais uma vez, em Atos, após a morte de Estevão, mais precisamente Atos capítulo 7, eles estavam dispersos mais uma vez. Portanto, irmãos, essa carta também se aplica a nós, porque nós também somos peregrinos, nós também estamos dispersos, nós não estamos em casa, nós não estamos na nossa nação, nós estamos em terra estranha. A gente estudou isso semana passada. Nós estamos na Babilônia, estamos espalhados por todos os cantos da terra, por isso essa carta cabe tão bem para nós. E a pergunta é: o que se espera na peregrinação dos dispersos? O que acontece na peregrinação? Está aqui o que acontecia naquela realidade e muito se aplica também a nós. Aqueles irmãos judeus estavam passando por perseguição e morte, fome e opressão econômica, dificuldade em aplicar a fé na vida cotidiana. Agora, isso aqui eu chamo a sua atenção porque tem tudo a ver com o tema da nossa série. Tem muitas pessoas que vivem a sua fé pontualmente. E talvez você seja exatamente essa pessoa, que vive uma fé do dia de domingo, que vive a fé num local específico, o templo da igreja, o prédio da igreja. Você tem dificuldade em entender que a vida é vivida para a glória de Deus em todos os sentidos, em todas as áreas. Não existe uma dicotomia, não existe uma divisão, não existe uma catálogo, pronto, vou simplificar. Na vida do crente, a gente gosta de catalogar as coisas. Isso aqui eu faço para Deus, isso aqui eu faço para mim. As coisas espirituais, o louvor, a adoração é para o Senhor. Mas o meu trabalho, eu acho que não. As coisas que eu falo em casa, talvez não caem muito bem. Quando Jesus nos alcança e nos transforma, Ele faz isso por completo. Ou seja, aquele que vivia para si, quando é encontrado por Jesus e coloca a sua fé, deposita a sua fé nele,
essa pessoa vive completamente para o Senhor. Ou seja, acordar segunda-feira e ir para o trabalho deve ser feito uma atividade que glorifique ao Senhor. O seu trabalho é chato, insuportável, mas você deve fazer como para o Senhor. Esse povo tinha dificuldade de aplicar sua fé na vida cotidiana. É por isso que a arte da nossa série tem vários episódios da vida. Uma pessoa no trânsito, uma pessoa em cima de uma maca doente, uma pessoa comendo, uma pessoa passeando com um cachorro. Em todas as áreas, em todas as circunstâncias, nós somos chamados a viver a nossa fé, a aplicar a nossa fé. Tiago, então, ele vai escrever essa carta, para esses irmãos que também estavam com problemas sérios em seus relacionamentos, dúvidas na fé, imaturidade espiritual. Tiago, então, escreve para encorajá-los a permanecerem firmes na fé, a aprenderem a enxergar a vida na perspectiva de Deus. Tiago escreve essa carta, irmãos, com dicas práticas para que aqueles cristãos se tornassem cristãos maduros, cristãos que de fato vivem a sua fé em todas as áreas e nas mais diversas situações da vida. Por quê? Porque Tiago nos ensina que a fé de um cristão maduro alcança o seu comportamento e as suas atitudes. Como tem feito falta na sociedade hoje cristãos maduros, que a sua fé alcança o seu comportamento e suas atitudes. Por que que a igreja deixou de alcançar? Porque a igreja deixou de viver. Porque quando aqueles que não são cristãos olham para a sociedade, eles não enxergam fé nela. Tiago vai nos ensinar que a fé que não alcança a vida é uma fé morta. É uma fé falsa. Você já comprou um produto falsificado sem saber que era? De tão idêntico que ele era ao original? E você olha e fala, isso aqui está perfeito. Sabe o que acontece, irmãos, nos dias de hoje? Tem muitas pessoas nas igrejas pensando que tem fé, achando que se converteram. E às vezes até parece, mas não é. Mas não é. Uma evidência de uma fé madura, de um cristão maduro, é que a sua fé alcança o seu comportamento, as suas atitudes, as suas palavras, os momentos, o cotidiano da vida. E quais são os assuntos que Tiago ele vai abordar aqui na sua carta, no seu livro? Tiago ele vai falar sobre provações, Tiago ele vai falar sobre tentações, sobre ira, comunicação, a maldita língua que a gente não consegue domar, os conflitos, as finanças. Tiago fala sobre muitos assuntos, a gente não vai conseguir tratar todos. Mas a proposta da nossa série é exatamente essa: como viver a fé nessas circunstâncias. Como mostrar que de fato nós cremos em Jesus Cristo. E o capítulo de hoje é esse: viva sua fé nas provações. Parte 1, porque eu não vou conseguir falar tudo hoje. Tem muita coisa, né? Depois de todo esse pano de fundo aí, agora a gente está pronto para começar a entrar nos assuntos. Vocês estão comigo ainda? Eita, coisa boa! Hoje eu vou pregar até meia-noite, o povo está animado, que benção.
Viva a sua fé nas provações. Vamos lá. Em um dos seus livros, pastor e missiólogo Ronaldo Lidório, a maior autoridade sobre missões aqui no Brasil, grande pastor, grande escritor, quando esse cara fala, todos os outros pastores se calam para ouvi-lo. Além de ser muito inteligente, muito culto, ele vive de fato aquilo que fala. Em um dos seus livros, ele disse o seguinte: nós somos treinados para agir bem, mas não para reagir bem. Um líder, porém, é medido por suas reações. E ele termina então dizendo o seguinte: isso aqui foi, paf, um burro na minha cara. Se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram valores. Uau, que fantástico. Por que eu não pensei nisso? Graças a Deus pela vida desses homens. Imagina comigo uma situação, você traçou uma ordem para a sua vida, você traçou planos, você sonhou, você estipulou um caminho, passos. Esse caminho começou a dar certo, as coisas começaram a funcionar, boa parte do plano está indo bem, parecia que ia dar bom, que ia concretizar tudo aquilo que você estava pensando, imaginando, sonhando, planejando, e então você começa a ficar animado, você começa a ficar feliz, as coisas estão dando certo, até que, e a vida é cheia de até que, não é? Mas, conjunção adversativa, a vida é cheia dessas. Num determinado momento, vira-se a mesa, vira-se o jogo, todo o seu plano parece cair por água abaixo, toda a sua estratégia está fadada ao fracasso. Já passou por isso? Ou só eu? A gente passa por isso direto, não é, irmãos? Esse ano vai, e não foi. Vai dar certo e não dá. Uma situação como essa requer de nós uma reação. E é nessas horas que a gente reage, e a gente sempre vai reagir, não com base naquilo que a gente planejou. A reação é sempre de acordo com as nossas crenças, valores e convicções. Você entendeu isso? Porque se você entender isso, eu vou ficar muito feliz. Nós sempre vamos reagir de acordo com as nossas crenças, não é com aquilo que a gente planejou. É de acordo com as nossas convicções, com os nossos valores. Portanto, uma pessoa que reage bem a algo que não se espera é uma pessoa de valores, de crenças, de convicções muito bem determinados. E na hora em que os planos, na hora que a história vira do avesso, na hora em que o mundo vira de cabeça para baixo, ela tem a capacidade de reagir do jeito certo. Irmãos, me parece que as provações são assim. Provações são momentos que nos advêm e a gente não consegue explicar o porquê. Sabe, você olha e começa a se perguntar: Deus, se o Senhor é tão bom, se o Senhor me ama, se o Senhor cuida de mim, por que que isso está acontecendo agora, nesse momento, nesse lugar? Eu me lembro uma vez em Campinas, a gente foi num parque e, gente, caiu o mundo, mas caiu o mundo assim, sabe? Um mundaréu mesmo de chuva e alagou tudo e a gente se molhou. Estava eu, a Ângela, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha pequenininha e foi aquele desespero. A gente foi pro carro correndo, todo mundo correndo e tal, e a gente está ali indo para casa e de repente a gente chega numa enchente, nenhum carro passa.
E aí eu desligo o meu carro, mas quando eu vou ligar de volta, ele não liga. Ó, que coisa maravilhosa, que bênção! E a gente olha para aquilo, os carros buzinando, porque está na hora de andar, finalmente, né? A enchente passou, vamos lá, e daqui a pouco a gente ouve todo mundo buzinando, aquele desespero, a minha sobrinha ali assustada com tudo aquilo, e eu viro a chave, o carro não liga, eu viro, o carro não liga, e aí a gente chama o pessoal para empurrar o carro, a gente coloca no acostamento, e aí a gente liga para um irmão em Cristo para ajudar a gente, ele vai lá, leva uma cordinha, e a gente vai guinchado para casa, essa cordinha quebra umas 12, 15 vezes ao longo do caminho, irmãos, e aí o meu carro está todo molhado, era um desespero total. E aí nessas horas a gente fala, Deus do céu, por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que agora? Por que o bendito do carro não vai ligar justamente agora? Então, irmãos, Tiago, ele abre a sua carta justamente lidando com uma comunidade de judeus que se converteu ao cristianismo, que dizem ter crido no Messias, que dizem ter depositado sua fé em Jesus, que dizem amar a Deus, mas, ao mesmo tempo, diante das provações, eles têm agido de uma maneira que não corresponde com a fé em Jesus Cristo. Esse é o desafio de Tiago. Vocês dizem ter fé em Deus, mas na hora que os problemas vêm, vocês não têm correspondido com a fé que vocês dizem ter. É muito interessante como uma provação, ela revela quem nós somos. E isso aqui é uma observação bem importante. Na provação, você tem um retrato perfeito daquilo que você é. Quer conhecer alguém de verdade? Coloca essa pessoa no meio do vendaval e você vai conhecer. Aquela pessoa linda que dá sorriso para todo mundo, simpática, mas que na hora da provação parece um bicho indomável. Reclama, murmura, xinga todo mundo, pisa nas pessoas. Essa pessoa, ela só está mostrando quem de fato ela é. Porque uma verdade que precisa ficar bem clara aqui, meus irmãos: provação, desafios, tempestade, tribulações não corrompem as pessoas, apenas revelam quem elas de fato são. É por isso que Tiago está olhando para esses irmãos e tendo esse desafio, esse problema. Vocês não estão correspondendo com a fé em Jesus Cristo nas tribulações, nas provações. E Tiago, ele deixa bem claro que nenhum cristão está livre das provações. Ou seja, o segredo não é como nos livrarmos das provações, é como lidamos com elas. O segredo não é como nós nos livramos das provações, é como nós lidamos com elas. Você não vai se livrar. Desculpa se hoje você veio aqui pensando que eu ouvi isso. Foi Viktor Frankl, um dos homens que mais sofreu em toda a história num campo de concentração nazista. Um homem que conseguiu atravessar os piores sofrimentos e dores que alguém pode passar. Ele disse o seguinte: não está em nossas mãos decidir se vamos sofrer ou não sofrer. Não está. Mas está em nossas mãos escolher como vamos enfrentar o sofrimento. Reação. Concordando com o pensamento do pastor Ronaldo Lidori. É como você vai reagir. Então, irmãos, Tiago, ele vai nos ensinar a como viver
a nossa fé nas provações. E sim, é possível ser crente nas provações. Não, na hora das provações a gente não tira a nossa roupa de crente e vive como um incrédulo. Não. É possível passar por elas de uma maneira que Deus seja glorificado. Como? Hoje a gente vai falar do primeiro conselho, semana que vem a gente fala do segundo. O primeiro conselho de Tiago para nós é: passe pelas provações com alegria. E antes de você pensar que ele é louco, deixa eu explicar tudo isso, tá bom? Vamos fazer algumas observações aqui em relação às provações. Primeiro, a provação é uma realidade da vida. Tiago não está trabalhando no campo da possibilidade. Provavelmente é possível que não, ele trabalha no campo da realidade. Considerem por motivo de grande alegria o quê? O fato. É fato. Você vai passar por desemprego, por crise financeira, relacionamento destruído, morte, dor, luto, choro, tsunami, terremotos, acidentes, tempestades, enchentes, câncer, covid, dengue, morte. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa vida. Essa é a nossa realidade. E olha que interessante, irmão, se você quer prova bíblica, tem aqui. Deixa eu te mostrar alguns textos. Jó 5:7. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Eclesiastes 2:23. Salomão, o sábio Salomão vai dizer: todos os seus dias estão cheios de pura dor e de tarefas frustrantes. Alguém se identifica? 2 Coríntios 4:8, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele diz: em tudo, não é em pouco, não é em muito ou na maioria, é em tudo nós somos atribulados. Segunda observação sobre a provação é uma realidade na vida dos cristãos. Tiago, ele diz: meus irmãos. Tiago não está escrevendo para descrente, Tiago está escrevendo para os seus irmãos em Cristo. Irmãos, Tiago nos lembra que a Bíblia desconhece a ideia de que, pelo fato de nós estarmos em Cristo, nós estamos blindados ao sofrimento, à dor. Não, isso é mentira, isso é heresia, isso não é bíblico. Mas a grande verdade é: por estarmos em Cristo, nós sofreremos. E a gente vai sofrer. O falso evangelho prega: venha a Cristo e os seus problemas acabarão. Mas o verdadeiro evangelho prega: venha a Cristo e você sofrerá. Porque evangelho tem a ver com cruz, tem a ver com caminho estreito. Evangelho tem a ver com perseguição, com dispersão, com exílio, com Babilônia, com assírios, com romanos, com opressão. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que a vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, uma colônia de férias. Antes, é um campo de batalha. Irmãos, essa é a nossa realidade. Só que eu quero provocar um pouquinho esse falso evangelho que nos cerca hoje. Algo importante que Tiago ressalta é a causa do sofrimento. Tiago não ressalta aqui a causa do sofrimento. Ele não diz que é um pecado específico, ele não diz que é causa de maldição hereditária, ele não diz que é falta de fé, ele não diz que é porque você não deu o dízimo que você está sofrendo, ele não diz que é porque você não cumpriu com determinada campanha, ele não diz que é porque você saiu debaixo da cobertura espiritual de alguém, ele não diz que você está sofrendo por causa de trabalhos espirituais contra você. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? E por que eu digo isso, irmãos? Porque é o que muitas igrejas estão ensinando por aí. Está sofrendo? Falta fé. Está sofrendo?
Acho que você não deu o dízimo, hein? Está em falta. Está sofrendo? Não foi na campanha das 7 semanas na igreja, né? Faltou em uma. Não vai dar certo, então. Nada disso Tiago fala aqui. E Tiago, ele não vai oferecer fórmulas mágicas para resolver os problemas. Ou seja, Tiago, ele não vai aqui colocar palavras proféticas, decretar coisas, ou até mesmo, irmãos, amarrar o diabo. Está passando por problemas? Amarra isso daí. Está amarrado. Não tem nada disso. Ele diz que é com alegria, é com sabedoria que a gente passa por isso. Não, meu irmão, você não precisa pagar para resolver os seus problemas. Não, você não precisa dar uma oferta maior aqui na igreja. Não precisa. Você não precisa amarrar o diabo, porque provação não tem a ver com o diabo, provação tem a ver com Deus. Às vezes a gente está amarrando o diabo, mas a provação vem do Senhor. A gente está amarrando Deus, a gente está tendo Deus como o diabo. Olha que coisa maluca que a religiosidade faz. A terceira observação sobre a provação é que a provação é uma oportunidade para a fé ser testada. A provação não vem para destruir, ela vem para construir. A provação não vem para enfraquecer, ela vem para te fazer mais forte. Você tem que entender isso. Acabei de falar aqui e eu vou desenhar para você entender bem. A palavra tentação, a palavra provação é a mesma raiz no grego, é a mesma palavra. Só que elas têm propósitos, objetivos diferentes. Então, tentação é um convite ao pecado. Eu estou sendo tentado, ou seja, eu estou sendo convidado a pecar. Provação é um convite à fé. É um convite ao amadurecimento, ao crescimento. É por isso que o texto adiante vai dizer: Deus não tenta ninguém. Porque Deus não vai te convidar ao pecado. Deus vai te convidar à fé. Essa é a diferença. Se Deus permite provações em sua vida, saiba disso. Ele quer que você seja aprovado. Ele quer te fazer mais parecido com Jesus. Temos várias professoras aqui na nossa igreja que aplicam provas aos seus alunos, não é mesmo? Por que elas aplicam provas, elas são más? Parece que sim, não é? Quantas vezes eu saí maluco com os meus professores por causa de provas absurdas, assim, esse negócio difícil. 5 páginas de prova, Jesus amado. A vontade de, né? Mas qual que é o objetivo do professor? De fazer uma pessoa melhor. Fazer de você alguém na vida, através do conhecimento e da educação. Prova é para saber se você estudou, se você está pronto. Para testar você. Mas uma outra coisa que deixa a gente muito tranquilo é saber que as provações elas passam. Tiago, ele usa o verbo passar. Ou seja, nenhuma provação dura para sempre. Por mais que o Enem seja difícil e dura tantas horas, vai chegar uma hora que o sinal vai tocar e você vai embora. Toda prova tem o seu fim, irmãos. E é por todos esses motivos aqui que Tiago nos encoraja a viver a nossa fé diante das provações com grande alegria. Com grande alegria, vivam com grande alegria. Mas,
Quando a gente lê esse verso, nós pensamos, isso aqui é muito contraditório. Como assim sentir alegria na dor e no sofrimento? É um paradoxo muito grande, é um contraste enorme. Alegria no sofrimento, como assim? E essa dúvida, ela é muito potencializada nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente vive numa geração muito mimada. A gente vive numa geração onde a dor e o sofrimento não é bem-vindo. A gente vive numa geração onde os pais, eles dizem assim: eu não quero que os meus filhos passem pelos problemas que eu passei. Muito bem, esse é o manual perfeito para que você crie um filho, uma filha mimada, imatura, que não vai crescer e vai ser que nem esse cara aqui, ó, que está na foto. Irmãos, nós vivemos numa geração que não cresce, sabe por quê? Porque elas vivem numa redoma. Elas não querem dor, elas não querem sofrimento. Os pais ficam com medo. Ai, o que vai ser do meu filho? Não, eu tenho que proteger, eu tenho que guardar. E você está certíssimo. O pai protege um filho. Mas seu filho, sua filha, só vai se tornar um homem e uma mulher diante dos problemas, diante dos desafios. Isso aqui parece um absurdo, e é um absurdo para a nossa sociedade. Se eu for para um ambiente não cristão e falar, se alegrem nas provações, eu vou parecer um palhaço, um mentiroso, porque não faz sentido nenhum. Mas irmãos, Tiago aqui, ele tem como referência, lembre-se, o ministério de Jesus. E com certeza, quando ele escreve isso, ele se lembra das palavras de Jesus no seu grande sermão, o Sermão do Monte. Um sermão que é cheio de contrastes, contrassensos. Felizes os que choram. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Jesus fala da felicidade daqueles que têm uma tristeza profunda. Quê? Para Jesus, quem passa por uma tristeza profunda não é impedido de vivenciar a felicidade. Uau! Tiago está provocando a gente. E olhando para o texto, eu penso, Tiago, fazendo as seguintes perguntas. Quem foi que te disse que não é possível ser feliz no meio da provação? Quem foi? Quem foi que te disse que não é possível encontrar alegria na maior provação da sua vida, na maior prova da sua vida? Quem foi que te fez acreditar que a provação é a tua ruína? Quem foi que te fez acreditar que a provação é o fim de tudo? A palavra de Deus diz: considerem por motivo de grande. E aí vem essa palavrinha antes, né? Grande. Tiago não está falando de pouca alegria. Tiago está falando de muita alegria. E aí, irmãos, a pergunta é: mas Tiago, por qual motivo eu vou me alegrar nas provações? E aí o versículo 3 e 4 responde para a gente. A palavra de Deus tem as respostas para as nossas perguntas.
Versículo 3 e 4, assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. Aí vem aqui, a fim. Isso significa o quê? Propósito, finalidade. A fim de que vocês sejam perfeitos. Em outras traduções, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A fim de que? Propósito, finalidade, maturidade. Íntegros. Para a fé cristã, para a Bíblia, para Deus, aflições, adversidades, provações, crises estão completamente ligados com a maturidade, irmãos. E eu quero que você preste atenção nisso. Nós nos tornamos homens e mulheres maduros quando nós estamos diante de problemas, quando a gente perde noites de sono, quando a gente chora, quando a gente sofre, quando a gente tem que suar muito para conquistar alguma coisa. São nessas situações que Deus forma o nosso caráter, que Deus lapida a gente, que Deus nos purifica. Não é nas festas, não é no prazer da carne, mas é na dor do sofrimento. É naquela noite que você fica pensando e perde o sono, que Deus vai trabalhando, que Deus vai forjando em você a imagem de Jesus. Irmãos, o caminho da maturidade é a aprovação. É por isso que tem muita gente imatura no meio daqueles que são de Jesus. Elas até querem ser maduras, mas não estão dispostas a trilhar o caminho da maturidade. Qual é o caminho da maturidade? Provações, desafios, sofrimento, dor, lágrimas. Quando Tiago fala sobre alegria na provação, é isso. Nós não nos alegramos pelo momento que estamos vivendo. Ninguém recebe um diagnóstico de um câncer, de uma enfermidade e se alegra. Não é nisso que a gente se alegra, irmãos. E Paulo está dizendo que não é proibido se entristecer diante das provações. Não, Paulo não diz, Tiago não diz isso em momento algum. O choro vem, a tristeza vem. Não é no desemprego, não é na dor, não é no acidente, não é na morte, não é na enfermidade. Tiago está explicando que em meio às crises, provações e adversidades, nós devemos fazer uma opção no nosso coração de se alegrar na certeza e convicção de que Deus tem um propósito naquela situação, de que Deus está trabalhando, e mesmo em situações que ainda não conseguimos entender o porquê, nós confiamos no caráter de Deus. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel, Deus continua no trono, Deus continua governando, Deus sabe o que faz na minha vida. Nós descansamos nisso. Existem dois tipos de pessoas. Ambas passaram por desemprego, ambas passaram por luto, ambas passaram por enfermidades, lutas, provações, crises. Porém, uma é madura e alegre, outra é imatura e amargurada. Por quê? Porque quando a gente tem a disposição de se alegrar nas provações, a gente se alegra.
a gente cresce, a gente amadurece. Mas quando isso não acontece, a pessoa, ela sai da provação pior do que estava. Irmãos, nesses 14 anos que eu vou completar esse ano servindo a Jesus, eu conheço esses dois tipos de pessoas. Você já conheceu alguém assim, que viveu uma provação há muitos anos atrás, e até hoje é amargurada e triste pelo que passou? Gente azeda. Gente que não entendeu o propósito da provação. Agora tem aqueles que olham para a provação, que olham para o que passaram, que são alegres, são maduros, estão vivendo a vida debaixo da certeza de que Deus sabe o que faz. A resposta que Deus espera na provação é uma disposição no coração de contentamento e alegria. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão: a alegria não vem automaticamente, é uma escolha. Você tem que ser intencional. Eu vou me alegrar porque eu sei qual é o propósito dessa provação. É que nem o amor. A gente ama não porque sente, a gente ama porque decide amar. Amor é muito mais ação do que sentimento. E é exatamente isso aqui que Tiago, estou confundindo Tiago com Paulo, que Tiago quer que a gente faça. É uma alegria intencional. Uma alegria que parte da escolha de um coração que tem fé naquele que governa todas as coisas. Murmurar, reclamar, desistir, espernear, se desesperar, gritar, deprimir diante das provações, são atitudes que não condizem com a nossa fé. Se você é assim, você precisa crescer, meu irmão. Você precisa deixar de ser criança. Está na hora de você crescer. Está na hora de você estudar mais a palavra de Deus, porque é ela que vai te transformar. Talvez falta Bíblia na sua vida, falta estudo, falta se aprofundar, falta um discipulado. Tem muita coisa, hein? Olha, esse primeiro episódio já foi daqueles, não é não? Vamos concluir então, senão eu vou passar a noite toda aqui falando. Eu quero encerrar falando um pouco sobre a experiência do Dr. Paul Brand, que foi o chefe de um dos principais leprosários da América. Esse doutor, ele ficou conhecido por ter descoberto algo novo acerca da lepra, sobre essa doença. E após anos de estudos sobre a lepra, ele descobriu que a causa para a perda dos membros dos corpos dos leprosos não estava na lepra em si, mas nos acidentes. Olha que interessante. O que a lepra causava, na verdade, irmãos, era uma falta de sensibilidade nos leprosos, nas extremidades dos membros, das mãos, dos pés. Então, isso fazia com que os leprosos, em seus afazeres diários, eles perdessem os seus membros. Esse doutor analisou que alguns leprosos, ao cozinhar, tendo ali uma panela fervendo com água, eles colocavam a mão na água fervendo. Por quê? Porque eles não sentiam dor. Eles perderam a sensibilidade. Então ele percebeu que alguns desses leprosos, ele chegou a essa conclusão, que eles perdiam seus membros. Muitos leprosos em países pobres, que dormiam nas ruas,
eles morriam no frio, porque eles não sentiam frio. Ou seja, a falta da dor os levavam à morte. Foi essa conclusão que esse doutor chegou. A causa da mutilação era exatamente a falta de sensibilidade à dor. Então, esse doutor, ele aprende muitas lições com tudo isso. E ele começa a fazer uma oração que muitas vezes a gente não faz. Ele começa a orar: Deus, obrigado pela dor. Deus, obrigado pela dor. Ele percebeu que a dor é um tipo de dádiva divina, de que se ao menos esses leprosos pudessem sentir, ao menos que fosse um pouco de dor, eles teriam a vida deles preservadas. Mas é porque não sentem dor que eles perdem a vida. Por isso esse doutor ora: Deus, obrigado pela dor. Em outras palavras, ele viu com os próprios olhos, naquela experiência, o propósito da dor, o propósito do sofrimento. Irmãos, é pela dor que Deus mantém a nossa fé viva. É pela dor que Deus mantém um cristão de pé. É pela dor que a nossa fé é revigorada. A dor para o cristão causa tristeza, mas ao mesmo tempo causa em nós uma alegria inexplicável. Inexplicável. Quando a provação vier, o meu desafio para você é olhar para ela e dizer: seja bem-vinda, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei aonde está a minha fé. Deus, obrigado pela dor. Eu me alegro nas provações. O sofrimento e as provações são bem-vindas, porque eu sei que, diferente da tentação, a provação é um convite à fé, é um convite ao amadurecimento. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos com fé essa canção, dizendo: nós nos alegramos em Ti, Senhor.